Bom dia, meu povo. Peço para você se inscrever no canal, compartilhar, curtir. E uma coisa fundamental, dei o like lá. Gente, eu tenho algumas coisas aqui que eu ia falar, tá aqui na minha agendazinha. Mas eu vou para essa questão aqui que está me encucando. Que depois eu falo. Deixa eu falar logo sobre isso daqui, a questão dos Correios. Aqui, SBT News, né, que eu já fiz homenagem aqui a eles, né, porque começaram a funcionar agora, uns tempos aí, inauguraram, né, e só tem jornalistas bons que não tem lado. O jornalismo tem que ter um lado só, o lado da verdade. Mas eu vou começar pelos Correios, aproveitar esse deputado aqui do Bolsonaro, metendo pau na questão dos Correios. Olhem só, gente, a questão do Correio não é a corrupção que está tendo no Correio, né? O que nós temos que entender, essa questão da logística, que aumentou quase 100% de empresas que estão fazendo o mesmo papel dos Correios. Antes, gente, no Brasil só tinha o Correio, só tinha ele. Não tinha outras empresas de logísticas, né, de levar produtos para cima e para baixo. Que eu me lembro, não tinha. Se tinha, eu não sabia. Então, era só o Correio. Hoje tem centenas e centenas de empresas. Gente, quando eu escuto um bolsonarista falar, eu juro para vocês que me enrola o meu ferro, o estômago, tudo com vontade de provocar, de ver, gente, tanta besteira que esses caras falam. Não é que eu sou melhores do que eles. Aliás, eu sou sim. Eu sou melhor do que um cara desse aí para discutir qualquer assunto. Sabe por quê? Porque esses caras aí nunca foram nem sequer presidente de bairro. Se elegeram a peso da violência. Bandido bom é bandido morto, negro tem que morrer, índio é vagabundo, direitos humanos é para proteger vagabundo, não sei o que tem. Eles ganharam a eleição sem saber o papel de um parlamentar brasileiro. É por isso que eles só falam besteira. Olhem só. Os Correios, nos últimos 9 anos, foram administrados por bolsonaristas. Eu vou dizer por quê. Os 9 anos para trás daqui foram administrados os Correios por bolsonaristas. Quem é o Temer? Vamos começar lá pelo Temer. 2 anos de governo Temer, bolsonarista até os dentes. Inclusive Bolsonaro, que sempre fazia merda, ele recorria para o Temer, né? Você lembra daquela carta que o Temer fez para o Bolsonaro? Então, vejam bem, 2 anos os Correios ficou na mão do bolsonarista Temer. Aí, 4 anos, ficou na mão de quem? Do Bolsonaro. Aí já vai para 6 anos. E agora no governo Lula, gente. Vocês sabem quem é que manda nos Correios, no governo Lula? É o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o Ministério das Comunicações no Brasil está na mão dos Bolsonaros. Então são 9 anos os Correios na mão desse pessoal. Mas o Lula é presidente. Sim, o Lula é presidente. Mas quem está chefiando os Correios no Brasil é o bolsonarismo. O ministro da comunicação do governo Lula é bolsonarista. Aliás, são 3 ministérios na mão do União Brasil. Aí eu pergunto, nas votações que tem lá na Câmara ou no Congresso Nacional, União Brasil vota com Lula? Não vota, porque eles são bolsonaristas. Eles não votam. Então, são 9 anos que os Correios está na mão dos bolsonaristas. Começando do Temer, 2 anos, depois o Bolsonaro 4 anos e agora no governo Lula, que já está indo para 4 anos na mão do União Brasil, que é bolsonarista. Aí você pode pensar, então por que o Bolsonaro está no governo Lula?
Gente, são acordos políticos que às vezes o mandatário tem que engolir para poder governar, porque ninguém governa sozinho. Aí tem que engolir 3 ministérios bolsonaristas no governo. Então são 3 ministérios bolsonaristas que estão no governo do Lula. Inclusive os Correios, que eu estou falando aqui, é comandado por um bolsonarista. O ministro de Comunicações do Lula é bolsonarista. Ele é bolsonarista. Eu tenho razão, porque eles não votam com Lula nos projetos do governo para o bem do Brasil, eles não votam a favor, porque eles são bolsonaristas. Mas estão no governo do Lula. Então os Correios, o bolsonarista ele não sabe o que é política, gente. Só fala e eles falam com a maior naturalidade. Mentem com a maior naturalidade. Por que eles fazem isso? Porque tem os pobres coitados aqui que estão com a síndrome de Estocolmo, né? E eles se aproveitam politicamente para mentir para esse pessoal, para colocar as lives na internet, enganando eles. Mas eles não dizem que os Correios estão há 10 anos na mão dos Bolsonaro. Isso eles não falam. E a questão do Correio não é corrupção, não é roubo que está tendo nos Correios. É a questão, gente, da concorrência. Agora, os bolsonaristas que não sabem o que significa a palavra privatização, eles apoiam privatizar o Correio, vender o Correio para os empresários. Aí, seu imbecil, você que mora lá nos confins do mundo, que hoje o Correio vai lá entregar uma encomenda por R$10 para você, se for vendido, quem comprar vai continuar indo lá levar a tua encomenda, imbecil. Mas não por R$10. No mínimo 50 ou R$100. É isso que vai acontecer. E você é a favor que privatize. Mas só vocês, bolsonaristas, que são a favor de privatizar, inclusive, até o SUS. O imbecil, ele acha que vai ser bom para ele privatizar o SUS. Porque ele pensa que ele vai continuar tendo consulta de graça, remédios de graça, né, exames de graça. Aí o imbecil diz assim, mas a gente paga imposto. Sim, imbecil, tu paga imposto. Mas se vender o SUS, tu vai continuar a pagar imposto, imbecil. A diferença é que tu vai começar a pagar tuas consultas, exames e remédio, que hoje tu recebe de graça. Claro, não todos os remédios. Esta é a diferença, imbecil. Que tu vai continuar pagando imposto, mas vai passar a pagar a tua consulta, os teus exames. É a mesma questão da educação. A educação grátis no Brasil. Se o governo que vai ganhar, vender a questão da educação, vai passar a ser do empresário. Tu vai ter a tua educação de graça, babaca? Não! Tu vai ter que pagar, mesmo como tu paga uma universidade particular. E tu vai continuar pagando imposto. A diferença do governo Lula é que lá atrás a gente pagava imposto, mas tem os remédios e as consultas de graça. Já se vender, imbecil, tu vai continuar pagando teus impostos, mas não vai ter mais consulta de graça e nem os teus colégios onde teus filhos estudam de graça também. Tu vai passar a pagar. Ou tu pensa que o empresário vai te dar de graça a educação? Tu pensa que o empresário, dono de uma Unimed, ou de uma APVida, ou dono da Mil, vai te dar consulta de graça? Não, tu vai continuar pagando imposto, mas vai passar a pagar agora esses serviços que hoje são, que a gente diz, gratuitos. Gente, outra situação que eu acho gravíssima, o PT tem que tomar uma posição urgentemente. Eu já falei aqui do SBT, que eu parei até de assistir o SBT News, parei um pouco de assistir a Globo News, a outra, meu Deus, já CNN News, e passei a assistir o SBT News, né?
Mas agora eu estou parando de assistir. Aliás, eu não vou parar de assistir, eu não vou assistir ele. Um tal de Marcolo. Parece que é Marcolo o nome dele, um moleque, um rapazinho. Cara, ele tem 5 minutos para dar a opinião dele, é o boletim do Marcolo. Parece que é Marcolo. Ou Capolo. Sim, ele tem 5 minutos, aí aparece lá, boletim do Copolo. Cara, só batendo no governo federal, no Lula. Praticamente ele chama o Lula de ladrão. Isso aí, pra mim, gente, é grave porque ele tá fazendo campanha eleitoral pro Flávio Bolsonaro, porque esse cara, ele é bolsonarista. E olhem que semana passada, a dona do SBT só faltou dizer, o presidente Lula é sim o melhor presidente do Brasil. Ela coloca o Lula lá em cima. A dona do SBT, agora, esta semana que está acabando. Então, gente, aí eles pegam, contratam um cara para bater no governo federal. Agora, ele não bate no Bolsonaro, ele não fala nada em relação aos bolsonaristas. Ele só fala do PT e do Lula. Se a emissora não quer demitir ele ou mandar ele parar com isso, que mande ele falar de outros também. Ou então contrate também um comentarista do PT. Porque o SBT contratou esse cara que é do Bolsonaro. Esse tal de Coppola, me parece que é Coppola o nome dele. Então isso daí, pra mim, gente, pra mim, é campanha eleitoral que esse cara faz todo dia. 5 minutos, gente, ele tem. Agora de manhã, falou um monte de coisa aí que eu acho até que o PT vai processar pelo que ele falou. Tudo sem provas. Tudo mentira. Agora no boletim dele da manhã. É Coppola o nome do cara. Contratado pelo SBT só para bater no governo federal. Eu não estou reclamando porque ele está batendo no governo federal. Eu estou reclamando porque ele não bate nos outros. Ele não bate no que o Bolsonaro fez na pandemia. Ele não fala de 5 milhões que caiu na conta do Bolsonaro com o Tarcísio, na questão do Banco Master. Ele não fala da empresa do Ratinho, que recebeu 24 milhões do Vorcaro. Ele não fala. Ele não fala da igreja do Nicolas, né, que pegou milhões e milhões e milhões do Banco Master. Ele não fala. Ele só fala do Lula e do PT. Eu estou me referindo, para quem está chegando aqui, no Coppola, do SBT News. Que eu acho que o SBT News, depois dessa de hoje, o que ele fez hoje foi grave. Eu acho que vai ou chamar ele a atenção ou demitir ele da emissora. Porque não é justo. Não é justo a emissora contratar só um cara para bater no PT e no Lula e não bater no outros. E olha que a dona da emissora do SBT, esta semana, disse, não com estas palavras que eu vou dizer, tipo que o Lula é sim o melhor presidente que esse Brasil já teve e está tendo. Ela fala, não é fakes, não é inteligência artificial não, ela falou num evento. Aí tem um cara na emissora dela que fica denegrindo a imagem do presidente Lula, da esposa do presidente Lula e do governo Lula. Tem erros? Tem. Agora, esse jornalista, que eu não sei se é jornalista, ele tem que falar de todos. Ele está usando o tempo dele para fazer campanha para o Flávio Bolsonaro. Então o PT nacional, até os estaduais, tem que tomar uma providência. Fazer a denúncia no Tribunal Superior Eleitoral, o que esse Coppola está fazendo no SBT News. 5 minutos todo dia, mete a porrada no Lula e no PT e no governo. E não fala um segundo das atrocidades, das perversidades que o Bolsonaro fez com esse país.
inclusive uma tentativa de golpe militar. Mas eu falo outras coisas que está anotado aqui, que é uma coisa legal que duas personalidades falaram em 1988 em relação ao Bolsonaro. São um grande político que já é falecido e um grande cantor, compositor que é amado até hoje por todos nós brasileiros. Amanhã eu falo sobre isso daí, ok, gente? Um bom dia e sempre com Deus na mente.